dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Olha, Paula aí, que bom que você conseguiu, Paula. Naira, bom dia. Fer, bom dia. Marlene, Riane, Ivan, Tatiele, bom dia, paz. Kellen, bom dia. Evani, Gabi, salve Maria, maravilha. Samila, Cine, Lemarone, Elaine, Dani, Tainara, Aline, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso café de hoje. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Roda, Alexia aí, bom dia, meu querido. Guilherme, bom dia. Olha aí, Jean, direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. Mariana, bom dia. Gabi, maravilha, gente. Que alegria, sejam muito bem-vindos. É uma alegria nós nos encontrarmos nesta manhã, nesta hora, para juntos nós mergulharmos na poderosa palavra de Deus. Então eu já quero te convidar a compartilhar essa live. Então você pode compartilhar essa live com seus amigos, marcando eles aqui nos comentários, marcando o arroba deles, né, o Instagram deles. Aqui nos comentários escreve na frente: vem pro Café com Jesus. Vem que a live já começou e que só falta você. Então marca aqui nos comentários. Marca nos comentários. E compartilha. Olha aí. Foi no show ontem em Caná dos Carajás, no Pará. Que bênção. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. E você também pode compartilhar enviando, clicando nesse aviãozinho aqui, você pode disparar até 50 aviãozinhos desse. Você pode mandar para 50 pessoas diferentes, clicando aqui nesse aviãozinho ou marcando nos comentários como o pessoal já está fazendo. Maravilha. Isso aí. Coloca o avião para decolar. Então vamos lá? Isso aí, continuem compartilhando a live, chamando todo mundo. Você já pode pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículos de 12 a 18. Já deixa a sua Bíblia aberta aí. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 12 a 18. Gabriela, seja muito bem-vinda a sua primeira vez aqui na nossa live. Que Deus te abençoe. Para quem está vindo pela primeira vez, meu nome é Vinícius. Eu sou membro consagrado de vida da comunidade já há 9 anos. E já há mais de 3 anos que acontece essa live aqui pela manhã, onde nós juntos meditamos a palavra de Deus dentro da liturgia do dia, que é a famosa Lectio Divina.
Então, dentro da Colo de Deus, nós temos uma regra de fazer a Lectio Divina todos os dias, que é a leitura orante da palavra, e nós tiramos uma prática da leitura do dia. Então, todos os dias nós estamos aqui meditando e tirando práticas para a nossa vida dentro da palavra de Deus. Então, sejam muito, muito bem-vindos. Que Deus abençoe. E o meu Instagram pessoal é Vinão Colo de Deus. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp do Café com Jesus, onde lá eu mando a live salva, o resumo da live. Lá nós nos comunicamos, lá eu mando mensagem para vocês, o grupo fica fechado. É só vocês mandarem um direct para mim no meu Instagram aqui, que eu coloquei nos comentários, ou clicar no link da bio, que vai direto pro meu WhatsApp. Certo? Então vamos lá. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Feche seus olhos por um instante e respira fundo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo no meio de nós. Sopra sobre nós o Teu Espírito, ó Pai. Nós desejamos, nós ansiamos pela Tua presença, Espírito de Deus. Vem em nosso socorro. Socorre-nos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem em nosso auxílio. Vem, Espírito de Deus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Por isso nós clamamos, vem. Vem dos quatro cantos sobre nós. E toca-nos no mais profundo, no mais íntimo dos nossos seres. Vem, Espírito de Deus. Vem. Vem, Espírito de Deus. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo no meio de nós, Espírito Santo. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado porque a Sua palavra nos promete que onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor estaria no meio de nós. E nós cremos que o Senhor está aqui. Nós podemos sentir a Tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por socorrer-nos nesta manhã. Obrigado por vir em nosso auxílio. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós Te adoramos, Espírito Santo. Fique conosco, fique conosco. Amém. Amém? Então vamos à palavra de Deus, Romanos capítulo 6, versículos de 12 a 18. Então, para você que deseja entrar no grupo do WhatsApp do Café, é só me mandar um direct aqui no @Vinão Colo de Deus. Ó, a Sandra colocou aqui já nos comentários o meu Instagram pessoal. Clica no link da bio ou manda um direct, que eu te mando o link do grupo, certo? Então vamos lá.
Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado, como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus, com armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar, porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça. Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, o que é o pecado? O que é pecado para você? O que você entende como pecado? Conta aí alguma coisa que vocês acham que é pecado. Que obedece às paixões próprias. Qual é a sua Bíblia? É a do Peregrino? Não, Tati. L. Não é a do Peregrino. É a liturgia diária. Se você escrever liturgia diária no Google, você vai ler essa mesma leitura que eu fiz. Sexo antes do casamento, fornicação, desagradar a Deus, concupiscência da carne, tudo o que é muito subjetivo. Nós não podemos ser subjetivos em relação ao pecado. Duvidar de Deus e questionar seu propósito, falar o nome de Deus em vão, todas as paixões desordenadas, preguiça de rezar, desobedecer a Deus, tudo que fere os 10 mandamentos da lei de Deus, inveja, aquilo que desagrada o coração de Deus, que fere o coração de Deus. Pecado é tudo que desagrada o coração de Deus. Fazer as coisas contra os mandamentos de Deus, tudo que não agrada a Ele. Mentira, a morte. Muito bem, muito bem. Que bom. Que bom que nós temos consciência do que é pecado. Porque é bom perguntar, porque pode ser que tenha pessoas que não tenham noção do que é pecado. Não tem noção não porque é um sem noção. É porque não teve conhecimento. Ninguém ensinou. Como que eu posso cobrar para uma pessoa sair do pecado se ela nem aprendeu, nem sabe o que é pecado? Prazer da gula, o não perdão, ótimo. Então, tá vendo? Nós, a maioria tem consciência do que é pecado. Mas se caso alguém não tenha noção do que é pecado, os nossos irmãos aqui estão já deixando bem claro o que é pecado. Eric aí, bom dia, meu irmão. Traição é pecado? Sabe uns pecados? Agora vamos falar dos pecados que a gente comete diariamente. Querer uma vida que não é sua, inveja, falso testemunho, sim. Agora vamos falar de pecados do nosso dia a dia que nós cometemos. Alguém aqui murmura? Alguém aqui reclama?
Alguém aqui tem preguiça? O que mais? Vamos ver. Pecados do dia a dia. Alguém aqui é orgulhoso? Alguém aqui não dá o braço a torcer? Alguém aqui fica fazendo fofoca, falando da vida alheia? Alguém aqui ama mais o ser humano, o seu relacionamento do que a Deus? Michele, vai no meu Instagram, @vinãocolodedeus, tem lá o exame de consciência lá no feed. Lá no meu perfil tem lá o exame de consciência. É só você salvar e responder as perguntas que estão lá. Julgamento é o próximo, se é grave? É gravíssimo. Maus pensamentos é pecado, gente. Eu não entendo porque o cristão fica alimentando maus pensamentos. Ira, irritabilidade, você é uma pessoa irritada, uma pessoa sem paciência? Temos sim, Beatriz, tá lá no meu feed, o exame de consciência. É só você responder as perguntas e levar pro padre. Gente, se confessar é a coisa mais simples do mundo. É só você responder as perguntas do exame de consciência. Você respondeu as perguntas, você vai identificar exatamente quais são os seus pecados. Você vai direcionar para o padre. Você pode ler o que você anotar e ele vai te absolver dos seus pecados. Acabou. Pecados confessados, pecados apagados. Amém? Pecado de pensamento, de palavra, por ação, por omissão. Eu sou muito irritado, ultimamente bem desanimada. Desânimo é pecado. Desânimo é pecado, irritabilidade é pecado, falta de paciência é pecado. Murmuração é pecado, reclamação é pecado. Então percebem o quanto que nós ficamos alimentando a nossa carne diariamente. E às vezes a gente nem percebe, porque a gente está mal acostumado com o pecado. Nós acabamos... o meu Instagram é esse aqui. Coloquei aqui nos comentários. Nós acabamos nos acostumando a obedecer às nossas paixões. Procrastinação é pecado. O que é procrastinação? É você ficar demorando para fazer o que você tem que fazer agora. Você fica empurrando com a barriga. Você fica dando desculpa, enrolando para tomar uma decisão. Sabe o que eu tenho percebido? Que as pessoas não têm força para tomar uma decisão. Elas esperam ouvir de uma pessoa para tomar uma decisão. Se uma pessoa não falar, ela não faz. Nós acabamos tendo pecado de estimação, exatamente. Nós acabamos nos acostumando com esses tipos de pecado. E nós começamos a pecar e a gente só fica olhando aquele que fuma, bebe, vai pra balada, fica com um monte de gente e acha que só aquele tá pecando. A gente não peca, não. A gente tem que tomar cuidado, gente. Que o julgamento, a condenação do outro, quem faz é o demônio. Quando você usa a sua língua para falar do outro, você está cometendo um pecado pior que o do outro. A palavra de Deus fala que, no Evangelho, um dos evangélicos, Jesus fala que a ira de Deus vai ser pior para aquele que conhece a palavra do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra vivia na libertinagem, prostituição, total. Tudo de errado que você pode imaginar tinha em Sodoma e Gomorra. E ainda Jesus fala que aquele que tem o conhecimento de mim, a mão de Deus vai pesar muito mais do que Sodoma e Gomorra, porque você tem o conhecimento. Você sabe da verdade. Você está aqui no Café com Jesus todo dia. Você vai na missa todo domingo. Você participa do grupo de oração. Você participa da noite de adoração da Colo de Deus. E você não muda de vida. O que falta? Decisão. Decisão é romper com o pecado.
Anota isso, pelo amor de Deus. Decisão é você romper com o pecado. Pecado é errar o alvo, errar a vontade de Deus, é errar o plano de Deus. O nosso alvo é fazer a vontade de Deus. E quando nós pecamos, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos errando o alvo. Entende? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui aos romanos. Que o pecado não reine mais. Essa é a ordem de Paulo à igreja. Não, que o pecado não reine mais. Eu e você não podemos deixar que o pecado reine na nossa vida. Nós não podemos deixar que o pecado nos domine. Você precisa tomar uma decisão em romper com os pecados. E, gente, eu não estou aqui apontando o pecado de ninguém, amém? Estou ensinando a igreja a fugir do pecado. Eu pequei gravemente até os meus 19 anos. Hoje eu tenho 34. São 15 anos de vida com Jesus. E eu nunca mais deixei Jesus. Nunca mais eu cometi um pecado grave que ferisse tão grande o coração de Jesus. Os pecados mortais fazem 15 anos, graças a Deus. Porque eu tomei uma decisão há 15 anos atrás. 15 anos atrás que eu tomei uma decisão para nunca mais voltar atrás. É igual um casamento, é um compromisso para sempre. É para sempre. Entende que a nossa vida com Deus precisa ser para sempre? A Priscila falava isso ontem na pregação. Sobre o para sempre. Uma vida com Deus é para sempre. Não é momentâneo. Não é só um momento. Não é superficial. É para sempre. É até que Ele volte. Eu não falo aqui no final da live, tamo junto até que Ele venha, só porque é um jargão meu. Não. É porque eu acredito. Eu acredito que é até Ele voltar. Nós vamos ficar aqui lutando, buscando, formando, discipulando, pastoreando até Ele voltar. É uma decisão diária. Diária. Todos os dias nós precisamos nos decidir por Ele. É por Ele, gente. Não é por causa de pessoas, grupos, movimentos, comunidades. Não, meu amado, eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que salva-nos do pecado. Jesus veio ao mundo para nos salvar do pecado. O pecado mata a humanidade. Não é a bomba nuclear que mata a humanidade. É o pecado que mata a humanidade. Matar a alma. Muito mais que matar o corpo é matar a alma. É você perder a sua alma para o fogo eterno. A nossa alma só tem 2 destinos: fogo eterno ou vida eterna. Não tem outro caminho. Só que se nós permanecermos insistindo no pecado, se Jesus voltar e a gente estiver mergulhado no pecado, pode dar ruim para você. Nossa. O Covid está voltando mesmo. Nossas irmãs pegaram aí. Por isso, meus amados, que nós precisamos viver em comunidade, em fraternidade, porque um ajuda o outro. Não tem como ajudar alguém que não é verdadeiro. Não tem como ajudar uma pessoa que não confessa o seu pecado.
Não tem como ajudar uma pessoa que fica escondendo o que de errado ela fez. É porque ela não quer ajuda. A pessoa que quer ajuda fala a verdade. Quem não fala a verdade não quer ajuda, não quer sair do pecado. Quer continuar sendo cozinhado pelas mãos do cão. Então, o princípio para você sair de uma vida de pecado é falar a verdade. Não esconda, não omita. Ficar com um e ficar com outro e assim vai é pecado? Sim. E fazer algo que a pessoa quer ver algo sua. E fazer algo que a pessoa quer ver algo sua é pecado? Sim. Se eu tô entendendo o que você tá falando é nudes. É pecado. Quem fala a verdade é humilde, exatamente. Princípio básico. Princípio básico. Fale a verdade. Amém? Olha só. Para concluir a meditação dessa primeira leitura. Ó a Fatinha aí. Bom dia, Fatinha. Para concluir a meditação dessa primeira leitura, olha só o versículo 18. Libertados do pecado. Um detalhe. Pecado só é pecado quando se tem consciência do pecado. Consciência. Aquilo que se comete inconscientemente ou com ignorância, por falta de conhecimento, ninguém te ensinou, não é pecado. O pecado é quando a gente consente aquilo que a gente faz. Quando a gente sabe que é errado e faz. Isso é pecado. Aquilo que a gente não sabe, que não tem consciência, é inconsciente, não é pecado. Certo? Beleza. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Escravos da justiça. Você já ouviu falar do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem? A escravidão a Jesus pelas mãos de Maria? Pois é. É a melhor escravidão que você poderia fazer. O melhor compromisso que você poderia fazer. O primeiro compromisso que você poderia fazer na vida é você se tornar escravo de Jesus pelas mãos de Maria. Esse livro, inclusive, era livro de cabeceira de São João Paulo II. Livro de cabeceira. É o melhor livro para você buscar uma vida espiritual, para você tomar uma decisão na vida. Eu posso te dizer que depois que eu fiz esse meu compromisso, a minha vida foi completamente outra. E tá vendo como a palavra de Deus confirma? Escravos da justiça. Quem é a justiça? É o próprio Cristo. É o próprio Deus. Então nós precisamos de ser escravos, não do pecado, não da vontade própria, mas escravo da justiça, escravo da verdade, dependente de Deus, escravo de Deus. Vestir roupas curtas exibindo o nosso corpo é pecado? Sim, é pecado grave. O nome do livro é, preste atenção e anota, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grimond de Montfort. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Todo católico deveria ler esse livro e se consagrar a Nossa Senhora, a ser escravo de Jesus pelas mãos de Maria. É o melhor livro espiritual que você poderia ler, fazer, se consagrar e viver. Sabe por quê?
Esse livro traz para nós uma renovação das nossas promessas batismais. As renúncias ao pecado. As renúncias ao pecado. Escravo por amor. E é o que a palavra de Deus está dizendo. Se alguém dizer contra esse livro, porque tem uma perseguição aí em relação a esse livro, para você ter uma noção, ficou 300 anos escondidos, porque Satanás não queria que o povo tivesse acesso a esse livro, de tão poderoso que esse livro é. De um santo profeta francês do século XVIII, se eu não me engano, XIX. É um livro de espiritualidade que muda a sua vida, vira o seu jogo. Amém? Ele é perfeito, maravilhoso. Quando prego sobre se vestir com modéstia, as pessoas falam que Deus quer o coração e não o corpo. Isso aí é um papo. Isso é um papo de gente que vive, sabe como? É um relativismo, que não querem tomar uma decisão por Deus e quer ficar dando desculpa para viver parte do evangelho. Só quer viver do jeito que ela quer. Temos que denunciar o pecado e acolher o pecador. Nós denunciamos o pecado porque Jesus denunciou o pecado. Nós somos templos vivos do Espírito Santo, gente. O nosso corpo é sagrado. O nosso corpo não é feito para expor. Você não vê picanha exposta. Você não vê filé mignon exposto. Você não vê as melhores carnes do açougue expostas, porque elas precisam ser tratadas diferente. E a nossa vida, o nosso corpo é da mesma maneira. Só o nosso esposo, só a nossa esposa tem o direito e tem o acesso ao nosso corpo. Então, o nosso corpo não foi feito para ser exposto. Amém? Agora, quem fala ao contrário não sabe o que fala. Precisa de conversão genuína, decisão de verdade. Decisão pela verdade. Amém? Vamos ao salmo de hoje, então? Chega de falar de pecado. Tá amarrado em nome de Jesus. Como se diz, cria vergonha nessa cara e se converte, muda de vida logo. Já recebi crítica de pessoas da igreja quando li esse livro. Fizeram que era ultrapassado. Eu sabia, ele é perseguido. Esse livro é perseguido, o santo é perseguido. Porque só tacam pedra aonde dá fruto, tá, meus amados? Não esqueça disso. Ter algum método contraceptivo é pecado? Sim, é contra a vida. É atentado contra a vida. Gênesis 1, 26. Multiplicai-vos, frutificai-vos sobre a terra. O método contraceptivo mata a vida. Então é pecado, sim. É pecado. Ah, mas o que eu faço então, Vinícius? Ó, se você não conhece, vai estudar sobre o método Billings, o método natural. Tem o método correto de você, católico, fazer. Você que é casado, tá? Eu tô falando pra gente que é casada, tá? Se você faz isso antes do casamento, você já tá ardendo no fogo do cão. Tô falando pra quem é casado. Pra quem é casado, tem um método natural. O método Billings. Que é o método natural. Você tem o conhecimento do seu corpo. Você sabe quando você tá fértil e quando você não tá fértil. É só você ter a relação no dia que você não tá fértil, se você não quer ter filho. Agora, usar métodos, matar vidas, é pecado, né, meu povo? O povo se perde por falta de conhecimento. Precisa-se estudar mais o catecismo da Igreja Católica. Precisamos estudar mais o que a Igreja diz. Amém ou não? Vamos ao salmo de hoje.
Gente, vocês sabem o que é relativismo? Eu falei aqui, mas eu nem sei se vocês sabem o que é relativismo. Alguém aqui, vamos ver se vocês sabem o que é. Às vezes eu falei uma palavra que vocês nem sabem o que significa isso. Relativismo. Vocês sabem o que é relativizar as coisas? Não sabem, né? Vou pegar aqui na tradução da palavra para ficar mais claro. Relativismo. Isso. Dar um significado qualquer segundo a sua vontade. Muito bem. Ficar em cima do muro. O relativismo é você querer mudar o que é. É você querer colocar sua vontade, o seu jeito naquela coisa. É você querer mudar a lei, a regra de mais de 2000 anos escrita. É você querer mudar os mandamentos, mudar a lei, mudar o direcionamento de Deus, mudar a instrução de Deus e colocar do seu jeito. Você quer misturar o mundo dentro da igreja, a igreja no mundo. Isso é relativismo. É você misturar o mundo, o demônio com Deus. Não tem. É igual coloca água e óleo no mesmo copo. Eu acho que eles não se misturam, não é verdade? Porque o óleo é denso, ele vai para baixo e a água fica em cima do óleo. Não se mistura. O relativismo é isso, é querer misturar o mundo dentro da igreja. É trazer o mundo, as coisas carnais para dentro do espiritual. Deu para entender? Isso é relativismo, é relativizar o sagrado. É querer deturpar, modificar o sagrado. A verdade, trazer o mundo, as vontades próprias, as vontades da carne para dentro da igreja e achar que é normal. Não, não é normal. Vini, quando você coloca o DIU para não tirar o útero em virtude de doença, segundo os médicos, eu tenho 2 filhos, aí é uma situação um pouco mais delicada, né? A gente está falando de saúde aqui. Aí é um outro papo, né? Eu nem vou entrar nesse papo aqui, mas se você quiser conversar no particular, a gente pode conversar. Precisa entender bem isso, né? Precisa entender bem. Certo? Mas vamos lá ao Salmo de hoje. A resposta está no versículo 8 do Salmo 123, que diz assim: o nosso auxílio está no nome do Senhor. Escreva aqui nos comentários: o meu auxílio está no nome do Senhor. Verdade, Tiagão. A nossa irmã aqui, Maria Eva, que frequenta aqui com a gente, está aqui sempre. Ela perdeu a mãe ontem, né? Ela me contando que ela era às 15 horas, né? 3 horas da tarde, na hora da misericórdia. Logo que acabou de rezar o terço da misericórdia, a mãe dela faleceu. Ela já estava bem doente, sofrendo bastante, e Jesus levou-a. Então vamos orar pelo coração da Eva, para que Jesus possa confortar o coração dela nessa hora, porque o nosso auxílio está no nome do Senhor. O nosso auxílio está no nome do Senhor. O que nós precisamos está no nome do Senhor. Tudo o que nós precisamos está em Deus. Não tem outro caminho. Não tem outra verdade. Não tem outra direção. É no Senhor. É no nosso Pai. É no Espírito Santo. É em Jesus. Só neles encontraremos refúgio.
segurança, calma, alegria, felicidade verdadeira, só em Deus. Se o Senhor não estivesse ao meu lado, que o diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. É um salmo que eu não sei se você já ouviu a Eliana Ribeiro cantando esse salmo, inclusive. Muito lindo. E o que esse salmo vem nos dizer? Vem nos confirmar, na verdade, aquilo que nós estávamos falando na primeira leitura. O tempo todo, 24 horas, o dia todo, nós somos tentados. Nós somos assaltados pelos maus pensamentos. Nós somos tentados pelo inimigo, pelo caçador, que quer caçar a nossa alma, que é o demônio, que é o inimigo de Deus. Ele quer o tempo todo, ele fica o tempo todo insistindo para que nós caiamos na tentação do mal dele. Por isso que Jesus diz que eu e você precisamos orar e vigiar. Ontem nós falávamos sobre a vigilância. Vigiar. Cuidar das ocasiões. Hoje nós estamos falando da oração, porque o nosso auxílio está em Deus. E como que nós somos auxiliados por Deus? Na oração. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante da presença de Deus humildemente, reconhecendo a nossa miséria, a nossa pequenez, e clamando a Deus, pedindo para que Ele nos livre da tentação, que nos livre do mal. Livrai-nos do mal, amém. Não é a última frase do Pai Nosso? Livrai-nos do mal, amém? Todos os dias nós precisamos lutar para vencer. Para vencer o tentador, o caçador. Deus nos livra como um pássaro que se escapa da armadilha do caçador. Então o próprio Deus, Ele nos tira do alvo do caçador. Ele nos tira, ele faz nós nos escaparmos da cilada, da armadilha do inimigo. Então, meus amados, uma outra coisa bem interessante que nós precisamos ter. Também tem um livro que fala sobre isso, que é O Discernimento dos Espíritos. Quem escreveu esse livro foi o Márcio Mendes. Você também pode ler, um livro pequenininho, mas que ensina muito sobre discernimento. Para você discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Você discernir o que é do Espírito Santo e do que é dos espíritos imundos. Você precisa ser astuto como a serpente e manso como o cordeiro. Lembrar que você é uma ovelha no meio dos lobos. Você não pode ser inocente, achando que o mal não está ao seu redor. Ele está aí ao seu derredor. E ele usa de pessoas, tá? Ele usa de pessoas para te atingir. A sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra os espíritos imundos que usam as pessoas
que estão frágeis, longe de Deus. O livro é O Discernimento dos Espíritos, escrito por Márcio Mendes. Discernimento dos Espíritos. Leia esse livro. Esse livro aí é livro também de cabeceira. Todo católico precisa ter. Principalmente você que está iniciando a sua caminhada. Leia esse livro. Discernimento, para você ter mais discernimento. Para você agir mais segundo a vontade de Deus e não a sua vontade. Amém? Vamos ao evangelho de hoje então. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. Ó, gente, só lembrando, você que ainda não está no nosso grupo do WhatsApp lá do Café com Jesus, manda um direct aqui pra mim, vou colocar aqui meu Instagram aqui nos comentários. Você manda um direct pra mim ou clica no link da bio, que vai direto pro meu WhatsApp. E aí pra você entrar no grupo, o que acontece no grupo do café, do WhatsApp? Lá eu mando essa live que fica salva no meu canal do YouTube e o resumo dessa live. E lá também eu me comunico com vocês. Eu mando algumas mensagens lá, o grupo fica fechado. É só para que eu me comunique com vocês. Certo? São muitas pessoas, são mais de 1000 pessoas, ó, são 5 grupos. Mais de 250 pessoas, mais de 1.200 pessoas, na verdade, nós temos nos grupos do café. Então, para que eu possa me comunicar melhor com vocês, nada melhor que o WhatsApp, né? E lá eu posso, a gente acaba mandando esses livros, tudo que a gente fala aqui, a nossa querida Yasmin, nossa prod, ela manda no resumo, relembrando, manda os links de música, de livro, tudo. O grupo ajuda aí no direcionamento para vocês, porque aqui o Espírito flui, né? Então o Espírito fala coisas que, de fato, mesmo porque eu não preparo nada que eu falo aqui, tá? Eu não tenho nenhum rascunho aqui. Eu não venho pra live com rascunho nenhum. Não é uma pregação. Quando você vai numa pregação, você monta, tem ali um resumo. Eu não venho aqui pra live com um resumo, tá? Aqui é tudo no Espírito, é no fluir do Espírito. Algo bem intimista, bem próximo, né? Nós crescemos juntos, tá? Eu sou irmão de vocês. Pastor, né? Pastor de vocês, mas estamos juntos aqui para crescer, tá? Não sou mestre, não sou o doutor da lei da igreja, não sei tudo, mas nós crescemos juntos em espírito, em estatura. Nós temos crescido em estatura e graça. Só acho que o Super-Humano poderia voltar, hein? Nova versão, também acho, hein? Eu preciso parar tudo pra montar, viu, capitã? Hoje em dia tá complexo. Mas Deus vai abençoar aí, eu vou ter um tempo aí pra me dedicar. Mas eu acredito muito no Super-Humano. Vamos ao evangelho de hoje, então? Como entra no grupo? É ali no meu Instagram. Vou colocar aqui novamente. Não é no Instagram da Colo de Deus, hein, gente? No Instagram da Colo de Deus, eu não sei se você viu, são mais de 700 mil pessoas. Se você mandar direct no @Colo de Deus, você vai ser respondido só na segunda volta de Jesus. É no meu pessoal, @Vinão Colo de Deus. Certo? Podemos ir ao evangelho de hoje, então? Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de 39 a 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados,
porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá. Vamos lá. Preste atenção no que Jesus disse a mim e a você, discípulo. A mim e a você que estamos aqui na caminhada, que estamos já caminhando com Jesus. Primeira coisa que Jesus diz, a primeira fala de Jesus é uma ordem. É uma ordem que ele dá. Qual é a ordem? Anota a ordem que ele dá. Ficai certos. Ficai certos. Tenha certeza. Fica ligado. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Em outras palavras, se nós soubéssemos a hora que Jesus viria, nós estaríamos em estado de graça, nós já estaríamos confessados. Nós não íamos perder tempo, nós íamos confessar. Nós íamos buscar o Padre para confessar todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, certo? Se a gente soubesse que Jesus está voltando, e ele só vai subir aos céus quem estiver em estado de graça, nós saíamos correndo para confessar, não é verdade? Porque ninguém quer ficar. Ninguém quer arder no fogo do inferno. Todo mundo quer o céu, todo mundo quer ser feliz para sempre. Se nós soubéssemos quando Jesus viria, ou quando nós partirmos dessa vida, nós correríamos para o confessionário e se confessaria, certo? Mas eu e você, ninguém sabe quando Jesus vai voltar. E quando eu e você vamos morrer. Nós não sabemos. Olha a Daíse aí, bom dia, minha querida. Nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Nós não sabemos que dia que Jesus vai chegar. Então, meus amados, precisamos estar certos, preparados, que a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer instante, Jesus pode voltar. Ou nós podemos morrer. Sim ou não?
Portanto, ficai preparados. É a segunda ordem que Jesus dá. Ficai certos e ficai preparados. Ficar preparado é estar em estado de graça, estar confessado. Certo? Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então se prepara. Se prepara. E a preparação é algo individual. Você estando aqui no café, você não está preparado. Você vai só estar preparado se você estiver em estado de graça. Se você estiver confessado. Eu não sou padre, então eu não posso confessar os seus pecados. E muito menos online. A pergunta de Dom Bosco aos jovens. Se Jesus voltasse agora, o que vocês fariam? A resposta de São Domingos é: eu continuaria fazendo o que estou fazendo. Consciência limpa. São Domingos morreu com 14 anos, santo. São Domingos sábio, né? Com 14 anos. Menino santo. Por que ele continuaria fazendo o que ele estava fazendo? Porque ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava em estado de graça, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. Então, consciência limpa, ó. Nada melhor do que você ter a consciência limpa. Poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Descansar em paz porque você está no estado de graça, em santidade, em justiça, em verdade. Mais branco que a neve. Gente, você já fez essa experiência? De deitar com a cabeça, com a consciência limpa? Que, nossa, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Porque o mal não habita em mim. O mal não habita em mim. Não estou cometendo nenhum pecado que me afaste do meu Senhor. Estou dormindo em paz. Estou dormindo com o meu Senhor. Você já fez essa experiência? Faça essa experiência se você ainda não fez, sério. Faça essa experiência. Faça essa experiência que você experimentará do sabor da paz, do verdadeiro amor, da verdadeira paz. Porque o Filho do Homem vai chegar. É um fato, é uma verdade absoluta. Ele vai chegar. Na hora em que você menos esperar. É um fato. Jesus vai chegar. A morte terrena também vai chegar. Ou você vai ascender aos céus, você vai ser arrebatado com a volta de Jesus, ou você vai passar dessa vida. Seu corpo vai desfalecer nessa terra e a sua alma vai ascender aos céus no terceiro dia da ressurreição. Isso é um fato. Isso é imutável, isso não muda. Isso é uma verdade absoluta. Ou você vai ascender aos céus com a volta de Jesus, ou você vai adormecer nessa terra e vai acordar na eternidade. Certo? Minha vida mudou desde que voltei para a igreja. Uma paz tão grande. Estou sempre aqui nas lives. E sei que Deus está falando comigo. Aleluia. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós, discípulos, ou para todos? Lembrem-se que tem os discípulos e tem a multidão. A multidão é aquela galera, aquele povo que olha Jesus fazendo milagres, curas, mas não quer pagar o preço que Jesus pagou. Não quer seguir Jesus naquilo que Jesus chama a gente a viver. Não quer viver o que Jesus
está instruindo. Admira os milagres, as curas, as libertações que Jesus faz, mas não está a fim de pagar o preço, porque é sofrimento. O sofrimento é inevitável. Para aquele que segue Jesus, pode ter certeza que o sofrimento faz parte. Só que a multidão não está disposta, não quer pagar esse preço. Então, se não quer pagar esse preço, fica só olhando Jesus fazer os milagres. Então Pedro pergunta: então Jesus, isso aí é só pra gente que é discípulo ou é pra todo mundo? Aí Jesus responde: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Quem é o administrador fiel e prudente que Deus vai colocar à frente do pessoal da sua casa? Quem são os posicionados? Quem é aqueles que vão assumir o compromisso, a rédea, vai defender a sua casa, a sua família, os seus? Quem é que vai se posicionar? Feliz é aquele empregado que o patrão, ao chegar, encontra agindo assim. Feliz é aquele que está dando a vida pelos seus. Está se posicionando, assumindo a responsabilidade, assumindo o compromisso. Assumindo o compromisso, batendo no peito: deixa comigo. Deixa comigo que eu resolvo. Eu soluciono os problemas. Deixa comigo que eu te defendo, que eu cuido de você. Feliz é aqueles que Deus encontrar defendendo a causa, lutando pela causa. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Deus vai te confiar tudo, pela sua fidelidade e prudência. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis, do fogo do cão. Destino dos infiéis, fogo do cão, o inferno, o Sheol, o fogo quente. É o que Jesus está dizendo. Se ele voltar e encontrar você na prostituição, na fornicação, na masturbação, na pornografia, no adultério, na homossexualidade, no pecado mortal, desagradando a Deus, você vai participar do destino dos infiéis. É isso que Jesus está dizendo. Se ele encontrar você brigando, trazendo contenda para casa, discutindo, brigando com as pessoas, sendo irritado, sendo nervoso, sendo impaciente, brigando com todo mundo, xingando todo mundo, sendo rebelde, destino dos infiéis para você que permanecer agindo assim. Você só vai pro destino dos infiéis se você quiser. Só se você continuar fazendo as besteiras aí que você tá fazendo. Caso contrário, céu, eternidade, felicidade eterna, alegria. Mas tudo depende só de você, da sua decisão, da sua escolha. Você precisa escolher se você quer o céu ou o inferno. É pecado não ir na igreja todos os finais de semana? Sim. Não ir à missa aos domingos é pecado? Sim. Você precisa confessar.
Aquele empregado que, conhecendo a vontade de Deus, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Você sabe da verdade, você foi catequizado, você foi instruído, você aprendeu. E ainda você continua não fazendo a vontade de Deus, você será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa verdade, a vontade de Deus, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes, foi o que eu disse. A mão de Deus vai pesar muito mais para você que conhece a verdade, conhece a vontade de Deus, conhece os mandamentos, a lei de Deus, do que aquele que não conhece. Sodoma e Gomorra, que vivia uma prostituição lascada, mas que não tinha conhecimento, que não sabia, não teve acesso à verdade, à catequese, não foi catequizado, não foi instruído, são ignorantes. Então a mão de Deus vai pesar menos do que aquele que tiver o conhecimento. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E quem muito foi confiado, muito será exigido. Então, católico, cristão, você será cobrado mais do que aquele que não conhece a verdade. Não vou aos domingos, mas vou todos os sábados. Também é pecado? Não, não é pecado se você participa da missa após as 18 horas do sábado. Porque a liturgia do sábado pós as 18 horas é a mesma liturgia do domingo. É a partir das 18 horas do sábado até o final do domingo, é a mesma liturgia. Vini, como aqui eu moro na zona rural, aqui só tem missa 2 vezes ao mês. É pecado mesmo assim? Não. Aí não, né? Você não tá deixando de ir na missa porque você não quer, porque não tem. Não é pecado, não tem nem lógica ser pecado. Por isso que precisamos viver essa metanoia todos os dias, pois a mão dele recairá sobre nós muito forte. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Algum questionamento? Tem uma caixinha aberta lá no meu Instagram. Vou colocar meu Instagram aqui de novo, se você não pegou. Se você tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta lá, fique à vontade. Estou respondendo algumas perguntas lá, para tirar as dúvidas das pessoas. E é isso então, minha família. Tamo junto até que ele venha. Não, a liturgia não começa às 12 horas não, tá errado isso aí. Essa informação não está certa. É a partir das 18 horas do sábado que a liturgia do domingo começa. Você pode repetir os nomes dos livros que você citou na live de hoje? Claro. O primeiro livro que eu citei foi o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grimond de Montfort. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E o segundo livro que eu disse é O Discernimento dos Espíritos, do escritor missionário da Canção Nova, Márcio Mendes. O Discernimento dos Espíritos. Você vai encontrar na editora Canção Nova esse livro. Aí pode ser uma exigência do padre, mas não é comum, tá? Não é a orientação. Não é a orientação. A orientação é a partir das 18, mas cada realidade é uma realidade, cada cultura é uma cultura. Aí tem que avaliar aí a situação local. Aí cabe ao sacerdote dizer como será. Então é isso aí. Aí é conforme a realidade, conforme a cultura. Mas quem determina isso é o padre que determina.
Amém, família? Então é isso. Tamo junto. Beijo no coração. Até que ele venha. É nóis.